A Guerra de Troia realmente aconteceu ou é apenas lenda? Essa é uma discussão para outro momento. O que não dá para negar é que a Ilíada e a Odisseia, de Homero, eternizaram um conflito épico em que cidades-estado gregas se uniram contra um inimigo comum. Já o filme Troia, de 2004, promete contar essa mesma história, mas com uma liberdade criativa tão grande que acaba distorcendo e até omitindo alguns dos momentos mais eletrizantes da guerra e de seus personagens, sejam eles heróis ou anti-heróis. Hoje, vamos desvendar o que realmente aconteceu nesse embate lendário, separando a ficção hollywoodiana dos relatos originais que resistiram ao tempo. Antes de seguirmos, um lembrete: se você curte esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Seu apoio faz toda a diferença e, se quiser ir além, pode contribuir pelos links na descrição. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Tudo começa com um rapto ou, dependendo do ponto de vista, um romance proibido. Paris, príncipe troiano, seduz Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, e foge com ela. O ultraje é imenso. Menelau, humilhado, recorre a seu irmão, Agamenon, soberano de Micenas, também chamado de Argos, para liderar uma expedição punitiva. Segundo a tradição, Agamenon comanda uma frota de 1000 navios, acompanhado por guerreiros lendários como Aquiles e Odisseu. Assim tem início uma guerra que se arrastaria por uma década e sim, 10 anos de batalhas, intrigas e feitos heróicos, narrados por Homero. Mas o filme Troia condensa tudo em meras 2 semanas, como se a paciência dos deuses e dos mortais fosse tão curta assim. O cerne do conflito na Ilíada não é, na verdade, a luta entre Aquiles e os troianos, mas a briga entre Aquiles e Agamenon. Tudo começa quando Agamenon toma Criseida, filha de um sacerdote de Apolo, como sua concubina. O pai, Crises, tenta resgatá-la, mas é ignorado. Só quando Apolo castiga os gregos com uma praga é que Agamenon cede, mas com uma condição: quer outra mulher no lugar. Sua escolha recai sobre Briseida, uma princesa troiana que, ironicamente, já pertencia a Aquiles. Furioso, o herói se recusa a lutar, e os gregos passam a sofrer derrotas humilhantes. Seu amigo íntimo, Patroclo, assume seu lugar na batalha, mas é morto por Heitor. É esse o estopim para a fúria de Aquiles, que volta ao campo de batalha sedento por vingança. A morte de Aquiles, aliás, só aparece em obras posteriores, como a Odisseia. Enraivecido, ele parte para Troia matar Paris, irmão de Heitor, mas acaba atingido por uma flecha no calcanhar, seu único ponto vulnerável, com a ajuda divina de Apolo. Um detalhe crucial: na Odisseia, Aquiles já estava morto quando os gregos usaram o cavalo de Troia. No filme, porém, ele está dentro do cavalo quando os troianos o arrastam para a cidade. Um equívoco e tanto. Outro ponto que o cinema distorce é o realismo das batalhas. Na época, as armas eram de bronze, um metal frágil se comparado ao aço ou ferro. Espadas de bronze não cortavam com a facilidade que vemos no filme, na verdade, eram mais eficientes para golpes de corte do que para estocadas, que poderiam até danificar a lâmina. Aquiles, por exemplo, mata Heitor com um golpe no pescoço, área desprotegida, mas dificilmente um bronze daquela época perfuraria uma armadura ou mesmo o torso de um homem. Aliás, falando em armaduras, a maioria dos soldados usava proteções de linho, couro ou pequenas placas de bronze, não aquelas roupas completas e reluzentes que vemos na tela. Afinal, equipamentos assim eram um luxo que poucos podiam pagar. O filme também brinca com a relação entre Helena e Paris. Quando descobrem que os gregos vão buscá-la de volta, Paris propõe que fujam juntos. Mas Helena recusa, não quer que ele abandone sua terra por ela. Paris argumenta que ela deixou tudo para trás por ele, ao que Helena responde que Esparta nunca foi seu lar, que foi enviada para lá aos 16 anos, forçada a se casar com Menelau. Só que isso não bate com a mitologia. Helena era filha de Leda, rainha de Esparta, seduzida por Zeus em forma de cisne. Seu casamento com Menelau foi, na verdade, uma escolha estratégica do pai, Tíndaro, e não um exílio. Detalhes como esse fazem toda a diferença. E o duelo entre Aquiles e Heitor? No filme, os dois se enfrentam em um combate rápido, com Heitor tentando apelar para a razão antes de levar um golpe fatal no peito. Na Ilíada, a cena é muito mais dramática. Heitor, tomado pelo pânico, foge de Aquiles, que o persegue incansavelmente, como um falcão atrás de uma pomba. Eles correm 3 vezes ao redor das muralhas de Troia, até que Atena intervém, enganando Heitor para que ele pare de fugir.
Só então Aquiles o fere mortalmente na garganta e, em um gesto de desonra, arrasta seu corpo atrelado a um carro. Nada de nobres palavras ou morte instantânea, apenas a crueldade da guerra. Patroclo, aliás, é outro personagem maltratado pelo roteiro. No filme, ele é retratado como um primo mais novo de Aquiles, quase um adolescente. Nos textos antigos, porém, Patroclo era bem mais velho e não tinha nenhum parentesco com o herói. Sua morte, porém, é igual de trágica. Disfarçado com a armadura de Aquiles, ele é morto por Heitor, que, ao despojá-lo de suas vestes, comete um erro fatal. Aquiles, ao saber da notícia, entra em desespero e exige vingança. Em Troia, vemos o herói queimando o corpo de Patroclo em uma pira funerária, com jogos e honras, algo que, de fato, acontece na Ilíada. Mas há um detalhe: as armaduras de Aquiles, confeccionadas pelo deus Hefesto, eram peças únicas, decoradas com artes divinas e praticamente indestrutíveis. A maioria dos soldados, no entanto, não tinha esse privilégio, lutavam com equipamentos rudimentares, feitos de couro, tecido endurecido e algumas placas de bronze. Por fim, há uma cena no filme em que, antes de cremar Menelau, sim, ele morre na versão de Hollywood, colocam 2 moedas sobre seus olhos. Um anacronismo grotesco: a Guerra de Troia teria ocorrido por volta dos séculos 13 ou 12 a.C., enquanto as moedas só surgiram cerca de 600 anos depois. Pequenos erros como esse mostram como a ficção, por mais bem intencionada, pode deturpar a história ou, no caso, a lenda. No fim das contas, Troia é um espetáculo visual, mas está longe de ser fiel aos poemas homéricos. Se você quer conhecer a verdadeira essência dessa guerra, é melhor recorrer aos textos originais ou, pelo menos, a adaptações que não troquem a profundidade pelo entretenimento fácil. Afinal, mitos não são apenas histórias, são lições que resistem a milênios. E merecem ser contadas como são. Antes mesmo de as primeiras moedas circularem na Grécia, acreditava-se que os mortos precisavam de um óbolo, uma pequena peça de metal, para pagar a Caronte, o barqueiro que os transportava pela escuridão do Estige. Era um ritual tão enraizado que, séculos depois, quando as moedas de fato surgiram, os gregos passaram a colocá-las na boca dos mortos, como se o último suspiro devesse carregar consigo o preço da passagem para o além. Mas aqui começa mais um descompasso entre o mito e a realidade. O rei Agamemnon, o suposto governante de uma Grécia unificada nos poemas homéricos, jamais existiu como um soberano de um império coeso. Na Idade do Bronze e do Ferro, o que havia eram cidades-estado independentes, cada uma com seus próprios interesses, rivalidades e alianças frágeis. A ideia de uma Grécia unificada só ganharia forma séculos depois, com a Liga de Delos, dominada por Atenas no século V a.C. e, finalmente, com a ascensão de Alexandre, o Grande, no século IV a.C. Alexandre não apenas conquistou territórios da Macedônia, Ásia e a África, ele fundiu culturas, línguas e povos sob um único mando, criando algo que nem mesmo os heróis de Troia sonharam, um império onde o mundo conhecido se curvava a um só homem. Mas o filme Troia prefere ignorar essa complexidade histórica. Em vez disso, nos apresentam Menelau que morre nas mãos de Héctor, um desfecho inventado para dar dramaticidade à trama. Na Ilíada, porém, Menelau sobrevive à guerra, retorna a Esparta com Helena e ainda tem o privilégio de se tornar imortal após a morte, graças ao seu casamento com uma filha de Zeus. Já Paris, o raptor de Helena, não tem um final tão romântico. Ele morre envenenado por uma flecha de Filoctetes, um arqueiro cuja habilidade era tão temida que até Odisseu elogiou como o único capaz de atirar melhor que ele. E então Andromaca, a esposa de Héctor, cujo destino no filme é suavizado para evitar o peso da tragédia. Na versão homérica, ela não testemunha a morte do marido, mas ouve os gritos de dor que ecoam pelos muros de Troia e corre, desesperada, até encontrar seu corpo sem vida. Depois da queda da cidade, seu filho Astyanax é assassinado por Neoptólemo, filho de Aquiles, para eliminar qualquer risco de vingança futura. Andromaca, por sua vez, é reduzida à condição de escrava do mesmo homem que matou seu filho. O filme, no entanto, prefere poupá-la desse fim cruel, optando por um desfecho onde ela e Briseida, outra personagem cujo destino é distorcido, sobrevivem, como se a guerra pudesse ter um final feliz. Troia é, sem dúvida, um espetáculo cinematográfico, mas é também um exercício de reescrita da história, onde a dramaticidade substitui a veracidade. E é justamente isso que torna as adaptações tão fascinantes. Elas nos convidam a comparar, questionar e buscar as fontes originais.
Porque, no fundo, a verdadeira magia dos mitos não está em como Hollywood os conta, mas em como eles sobreviveram a milênios de interpretações, cada uma mais intrigante que a outra. Então, agora que você conhece os bastidores dessa história, o que achou? Deixe nos comentários. Agora eu sei a verdade sobre Troia. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais mergulhos como este na história que a tela não mostra. Eu sou Oleg Black, e até a próxima. Música